mas eu quero ler para nós aqui em Mateus, no capítulo 20, e quero ler do verso 1 ao 16, que diz assim, Jesus falando, não esqueça, contando uma parábola que tinha como contexto o fato de que os religiosos de Israel estavam absolutamente incomodados com as companhias de Jesus, como cura, graça, acolhimento, bondade, inclusividade, solidariedade, eram expressos por Jesus, por todos aqueles que a religião considerava amaldiçoados na vida. E a graça de Deus se manifestava na vida dos pequeninos, pobres, marginalizados, doentes, endemoninhados, angustiados, aflitos, pecadores feridos por seus próprios pecados e que vinham a Jesus e ele deles se fazia amigo, não de cumplicidades, mas amigo de libertação. E aí os religiosos de Israel se enfureciam com a manifestação da graça de Deus sobre essas pessoas. É o que essa parábola nos ensina quando diz, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que é Deus, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E a esses ele encontrou bem cedo, de manhã, e combinou, querem trabalhar para mim? A jornada de um dia é 1 denário, vocês aceitam? E eles aceitaram e foram felizes, estavam empregados. Aí, saindo pela 3ª hora do dia, ou seja, aí pelas 9 da manhã, a primeira vez ele saiu às 6. Agora, às 9 horas da manhã, chegou na praça e encontrou outros trabalhadores desocupados. E lhes disse, ide vós também para minha vinha, trabalhai lá, e vos darei o que for justo. Com esse segundo grupo ele não acertou que seria 1 denário, só com o primeiro grupo. Com esse aqui ele disse, podem ir, já são 9 horas, já perdemos 3 horas funcionais do dia, vão trabalhar, vocês sabem que o que eu faço é certo. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído o dono da vinha outra vez, aí por perto do meio-dia, e depois saído outra vez de novo, também por perto das 3 horas da tarde, percebeu em ambas as ocasiões da mesma forma que havia pessoas desempregadas e desocupadas, e disse a eles a mesma coisa, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. E aí, quando deu 5 horas da tarde, diz o verso 6, esse dono da vinha saiu, faltava só 1 hora para acabar a jornada, para finalizar os trabalhos do dia. E ele foi às 5 da tarde, e encontrou outros ainda que estavam na mesma praça, desocupados, e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse o dono da vinha, ide vós também para a minha vinha. A esse ele não disse nada, não disse vos darei o que for justo, apenas disse, ide para a minha vinha trabalhar, só falta 1 hora, mas vão para lá. Estabeleceu só um contrato de palavra, sem barganha, sem referência. Só com os primeiros é que ele disse que era 1 denário o dia de trabalho. Ao cair da tarde, às 6 da tarde, 1 hora depois desse último grupo ter começado a trabalhar, os sei nem se chegaram a suar. Nesse momento, disse o Senhor ao seu administrador,
chama os trabalhadores todos até aqui e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, pelos que chegaram às 5 da tarde, e vai decrescivamente, paga até os que chegaram às 6 horas da manhã. Vindo, portanto, os da hora 1/10, os que chegaram às 5 da tarde, recebeu cada um deles um denário, que fora exatamente a quantia prometida aos que foram trabalhar às 6 horas da manhã. Esses que trabalharam só 1 hora ganharam um denário. Chegaram os primeiros, na sua vez, pensando que receberiam, portanto, muito mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, reuniram-se e murmuravam contra o dono da vinha, dizendo: que injustiça! Ele nos disse que nos pagaria um denário para virmos trabalhar. Nós chegamos às 6. Para vocês ele nem disse nada. E para esse grupo que chegou agora aqui, 5 horas da tarde, ele também não disse nada. E deu para todo mundo a mesma quantia que deu a nós que chegamos aqui às 6 horas da manhã. É injustiça. Assim raciocinaram. E ainda se queixaram de que eles tinham experimentado todo o calor do dia, suportado a fadiga, toda aquela coisa de trabalhador amargurado, que fez um contrato de um denário, mas agora olhou para o lado e viu que o dono do negócio era doido de graça e estava dando para todo mundo a mesma coisa, e ficaram com raiva do dono e com raiva de quem estava recebendo, porque não mereciam. Olharam para o lado e ficaram com raiva e inveja, olharam para cima e murmuraram de Deus, como acontece o tempo todo em todas as áreas da vida. Quando esse espírito pequenino desses trabalhadorzinhos sindicalizados e legalistas, espiritual e existencialmente falando, se instala numa alma humana. Mas o Senhor, respondendo, disse a um deles, que era o representante da classe, era o que estava dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que trabalhamos e suportamos a fadiga o dia todo. Aí o proprietário lhe disse: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? E o homem teve que sacudir a cabeça e dizer que sim. Então o Senhor disse: toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É a pergunta de Deus. Porventura, não me é lícito derramar a minha graça como queira? Não me é lícito soprar o meu espírito e não avisar a ninguém nem de onde ele vem, nem para onde ele vai? Porventura não é lícito fazer do que é meu o que eu quero, distribuir minha graça como eu desejar? Considerando que tu não existias e fostes criado, considerando que criado estavas sem sentido, considerando que fui eu que te encontrei, considerando que fui eu que te propus, considerando que tu acataste e te alegraste, considerando que tu salvaste a tua vida, por que que tu estás agora amargurado pelo fato de que um outro que chegou na última hora recebeu a mesma coisa? Eu não tirei nada de ti, não fiz vaquinha com ninguém, não sou Deus de vaquinha, eu dou do que é meu a todos, não arranco de um para dar a outros e dou a cada um conforme me apraz. Como que é teu, vai viver, vai ser grato, porque eu continuarei livre, continuarei a abençoar aqueles a quem eu quiser abençoar, galardoar a quem eu quiser galardoar, honrar a quem eu quiser honrar, ser excessivo em misericórdia com quem eu quiser ser excessivo em misericórdia. E saiba o seguinte:
O pior que você pode receber de mim é o que eu te prometi. É o pior. Eu não te prometi um denário e eu te dei um denário. O pior que se pode ter de Deus é justiça. E o melhor que se pode ter de Deus é graça indizível. Quem faz contrato com Deus recebe o que de Deus contrata. Quem não faz contrato com Deus, mas apenas ouve-lhe a voz e atende à indicação dele que diz: vai, vive, sê, trabalha e vai, sem ficar preocupado com quanto vai receber, sabendo que ele é bom, que ele é justo e que ele é gracioso, esse será surpreendido e receberá muito mais do que pediu, pensou, imaginou, e nesse caso nem pediu, nem pensou e nem imaginou. Foi, se entregou, creu e foi. Pior, meu amigo, que você pode receber de Deus é justiça, e justiça é o que todo mundo diz que quer, né? Não é isso? De Deus, pior que se pode receber é justiça. Não é o que a gente reivindica o dia inteiro, justiça? Pois é, de Deus a gente, no mínimo, recebe justiça. Mas quando a gente confia nele, e não faz contratos, e não estabelece referências, simplesmente, sem lógica nenhuma, crê que se ele disse pode ir, que você não se arrependerá e a gente vai, a gente frequentemente é surpreendido por aquilo que está para além de tudo que tem a relação de causa e efeito com as obras das nossas mãos. Mas aí é que a graça de Deus começa a fazer mal ao coração humano. É quando a gente começa a questionar a distribuição de coisas, de oportunidades, de dons, de talentos, de perdão, de ocasião. Como é que eu estou aqui há 50 anos? Chegou agora esse cara e de repente ele está todo cheio de umas intimidades com Deus e parece que Deus está dando tal intimidade a ele mesmo. E o coração vai ficando com raiva. E a gente vai ficando mal, foi o diagnóstico de Jesus. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Essa que é a coisa danada. Que era o que acontecia com os fariseus. Os olhos deles iam ficando dia a dia piorados, tanto mais quanto eles vissem Jesus sendo bom, com o pecador, com a meretriz, com o publicano, com o desvalido, com as criancinhas, com os velhinhos, com os soldados romanos, com os centuriões, com os que frequentavam a casa de Herodes. Jesus bom com todos que o procuravam, e a graça se esparramava. E as pessoas tocavam nele e eram curadas. Ele mandava uma mera palavra e os milagres aconteciam. Ele atravessava o mar da Galileia para libertar um endemoninhado num cemitério pagão, e voltava de lá e entrava na sinagoga sem fazer ablução e nem lavagem de purificação. Era uma extravagância, era uma violação de leis. Ele curava no sábado. Ele não estava nem aí para as solenidades das festas. Se ali houvesse um homem com barriga d'água, com hidropisia, gemendo, ele curaria. Ele tirava qualquer um do buraco, mesmo no dia mais solene, na hora mais inoportuna para as etiquetas da religião. E eles iam ficando, esses que eram os guardiões das realidades de Deus a serem conservadas em formol, odiavam a liberdade da graça, odiavam essa liberdade de Deus de dar a quem quer como Ele quer, de dizer que não depende nem de quem quer nem de quem corre, mas de usar o Senhor de misericórdia para conosco. E foi assim a vida inteira.
Ou o que vocês acham que aconteceu no coração de Caim? Ele preparou aquele negócio todo, deve ter dado um trabalho danado. Colher todas aquelas melhores frutas, das melhores cores, dos sabores e espécies mais diversas e variadas. Montar aquele altar colorido, o altar de Caim devia ser uma coisa linda, do ponto de vista estético, e demorada e trabalhosa. Mas o coração dele estava ali, ele estava decorando algo para Deus, ao invés de estar se derramando para Deus, era para fora. Aí lá vem o Abel, uma ovelhinha de nada, pega a ovelhinha em cima de uma pedra, tira do seu facão e corta a jugular da ovelhinha e a sangra na pedra no altar, enquanto ergue as mãos e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Que o sangue desse inocente me cubra. E a cruência visceral e sincera daquela declaração subiu como um aroma de amor verdadeiro diante de Deus. E o Senhor inspirou a oferta de Abel. E Caim olhava para o lado com ódio, com raiva da graça. Raiva da graça fez o primeiro homicídio acontecer. Raiva da graça. Raiva da graça fez muita gente boa pirar no deserto com Moisés, inclusive Miriam e Arão. Por que o dom dele é esse grandioso e o nosso não? Foi raiva da graça que fez os filhos de Jacó entregarem José primeiro à morte, depois, num pensamento condescendente, à escravidão para sempre. Foi inveja do dom, da graça de Deus na vida do outro. Inveja da graça que levou os filhos de Davi, que tinham sido gerados com mulheres legítimas, a ficarem com muita raiva quando o indicado para suceder Davi foi Salomão, o filho da mulher adúltera, o bastardo do ponto de vista dos outros. Muita raiva tinham os profetas oficiais de Israel, sim. Raiva dos profetas marginais, que não frequentavam o templo, que viviam nos desertos, que cuidavam de bois, que eram padeiros, que não cumpriam os ritos da religião, mas que andavam cheios do Espírito Santo e proclamavam a palavra de Deus em liberdade e frequentemente diziam tudo que o status quo e o establishment religioso e político não queriam ouvir. E os profetas e os reis e os inclinados à mentira e ao engano odiaram a todos os profetas de Israel. E estranhamente reconheciam que neles havia poder de Deus, graça de Deus, que eles não podiam entender, porque eles não eram do templo, porque eles não estavam aqui oferecendo sacrifícios, porque não beijavam a mão dos sacerdotes. E como é que o Espírito de Deus os arrebata e os usa? Raiva da graça, raiva de Deus, raiva da liberdade divina, sempre. Em Jesus a mesma coisa. Em Jesus é descarada a situação. O Evangelho é sobre isso. É a raiva que o legalismo, que estabelecia salvação pela porta da religião e das suas observâncias, sentia de Jesus, que dizia: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem e terá liberdade de ir e vir. Eu vou cuidar de todos, eu sou a porta, e quem não entrar por mim é ladrão e salteador. E disse: e todos os que vieram antes de mim eram mercenários, ladrões e salteadores. E os fariseus, e os sacerdotes, e os saduceus, e as autoridades do templo, com raiva da graça. Raiva da graça o tempo todo, a ponto de que todos os evangelhos nos dizem unanimemente que foi por inveja que eles o entregaram. Inveja da graça. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que foi a última gota,
pertinho de Jerusalém, todo mundo vendo, um homem podre há 4 dias, e Jesus simplesmente disse: vem para fora, Lázaro. E aquele que estivera morto, estava podre há 4 dias, foi regenerado em todas as células, sofreu uma mutação quântica, saiu revivificado pela vida de Deus, não ressurreto dentre os mortos, mas tirado da morte para esta dimensão. E aí, quando eles ouviram essa história, disseram: pronto, acabou, agora a gente tem que matar e já, porque não dá para competir com ele. Não dá para competir com ele. Não dá para competir. Não podemos negar que ele fez um feito divino. Não podiam negar que era divino o feito. Mas olha, minha posição é mais importante, meu lugar é mais importante, eu sou mais importante. Eu vou matar o milagre, eu vou matar a graça, eu vou matar Jesus, mas o poder não sai da minha mão, a fama não sai da minha mão, a direção não sai da minha mão, a autoridade não sai da minha mão. Não posso negar que foi algo de Deus. E enfrenta aquele que Deus ungiu, porque tem raiva da distribuição da graça, porque não permite que Deus seja livre para dar o que Ele quer a quem quer. E aí o coração vai ficando malzinho, como é o coração da maioria dos entes arraigadamente religiosos e que acreditam que se eles se batizaram, tomam a ceia, dão o dízimo, leem a Bíblia, decoram doutrinas, frequentam todas as reuniões da igreja, fazem tudo que seu mestre mandar, Deus tem uma lista de obrigação para com eles. Faz esse contrato com Deus, e Deus não propôs nada, foram os intermediários falsários que propuseram isso em nome de Deus, e o cara fica esperando. E enquanto isso, o Senhor vai se revelando a quem não perguntava por ele, vai derramando o Espírito dele a quem não está interessado em nada a não ser em ter paz, em encontrar vida. E quando encontra, diz: meu Deus, achei a pérola de grande valor. E não se transforma num pavão, mas anda em quebrantamento, ainda que aos olhos de todos seja um desprezível. E os que assistem essa ação da graça de Deus, sem a ela se renderem, discordando de Deus, como tem gente com muita raiva de Deus por minha causa. Tem muita gente que ficou feliz em 98 e 99, teve gente que disse oba, milhares aqui mesmo, tanta gente já testemunhou no meu site, por aí afora. O povo me diz, quebrantado, arrependido hoje. Quantas vezes eu vi e estive presente quando disseram oba, oba, foi tirado esse negócio da nossa frente. Aí o Senhor, que não desistiu nunca de mim, que ao contrário estava me salvando daí para poder realizar um bem maior em mim, porque o Senhor me ama, e não as funções representativas que outros me atribuíam. O negócio de Deus é com a minha alma, não é com representações, nem com imagem, nem com fachadas, é com o meu serzinho eterno. Aí eles se regozijaram e ficaram vendo. Eu escrevi o site, me bateram 250 mil cartas, logo assim de cara, a maioria delas dizendo: vai morrer, seu desgraçado. E a palavrinha lá, a palavra lá, uma semente depois da outra, e o Espírito foi fazendo como quis, fazendo como quis. Hoje vocês pensam que eu não sei, que tem uma quantidade enorme de gente olhando com raiva de Deus, dizendo: eu não concordo com Deus. Não concordo com Deus. Um cara que tivesse sido como Caio, referência das referências históricas que este país já conheceu nesses 150 anos, nunca tinha tido ninguém numa geração com aquele impacto, não podia ter se divorciado, não podia ter tido um caso extraconjugal, não podia, além de tudo, não ter querido ficar arrependidamente
na igreja evangélica, aceitando todas as nossas disciplinas. Ele não tinha esse direito, então agora está morto para nós. Ainda que esteja vivo para Deus, está morto para nós. E eles acham que a raiva é de mim que eles estão sentindo, os coitadinhos. Migão, minha querida, meu querido, você está sentindo a raiva da graça. Porque eu não tenho poder de seduzir Deus, não. Eu só sou eu, e Ele me ama, e eu amo. Amém. Dos pecadores eu sou o principal, justamente por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu não tenho nada a ver com isso. Ele só disse: Caio, olha, todo mundo diz que já passou da hora, que já é a 1/10 hora da tua vida. Eu não vou te dizer o que eu vou fazer. Vai. Eu fui, sem saber o que ia acontecer. Quando ele me chamou a primeira vez, aos 18 anos de idade, 6 horas da manhã, ele até contratou algumas coisas comigo. Ele cumpriu todas, na maior justiça. Ele disse que me usaria, que tudo aquilo que aconteceu na minha vida eu ouvi em 3 ou 4 palavras proféticas da maior idoneidade. E aí, quando tudo que de ruim aos sentidos de todos me aconteceu, teve gente que disse: morreu e acabou. Mas o Senhor disse: quem diz a última palavra sou eu. Não foi isso que você pregou a vida inteira lá para os discípulos de Emaús, que perguntaram quais são as últimas notícias? Tu não pregaste a vida inteira que quem dá a última notícia sou eu? Que eles estão com a notícia de 98, 99, eu já estou com a notícia desde antes da fundação do mundo. E eu nunca te deixei, jamais te abandonarei. Vai, e não me perguntes para o quê, deixa que o mais eu farei. E eu vim. E toda vez que me perguntam se eu tenho sonhos e planos, eu digo que não tenho, porque eu não tenho nenhum. Eu estou agora vivendo a segunda experiência ministerial. Eu já fui um trabalhador do primeiro dia, da primeira hora, bem novinho, esforçado nas fadigas. E hoje eu sou um trabalhador da 1/10 hora. Hoje eu não sei o que vem pela frente. Mas ele disse: vai, eu estou indo. E todo dia eu me surpreendo com coisas maravilhosas, lindas, incríveis, impensáveis. Mas tem gente aí com raiva, doente. Quanto mais Deus me abençoa, mais doentes e raivosos e piorados alguns ficam. Estou usando o meu exemplo para você entender do que eu estou falando, entendeu? Agora, pode pensar em qualquer outra coisa. Acontece muito em casa, na família. Tem filhos obedientíssimos, aí de repente aquela ovelha negra vai, apronta todas, um dia volta igual um pródigo, quebrantado, arrependido, os pais ficam felizes, uma festa é feita, mas os filhos ficam com raiva dos pais, não entendem, boicotam, é uma desgraça. E a comparação para um lado, para o outro. Por que ele já tem isso? Por que eu não tenho? Por que ele tão novo já alcançou e eu já trabalhei tanto e não cheguei aí ainda? E pode ir esparramando isso para todas as dimensões da vida. Casamento, namoro, relacionamento, trabalho, percepção espiritual, alegria e expressão de comunicação da verdade de Deus no mundo, ministerialmente. Tem gente que chegou ontem, hoje está abrindo a boca e tem um chafariz saindo, tem um outro aí no seminário há 14 anos e continua com a boca zipada e vai ficando com raiva da vida daquele em quem Deus faz diferente em qualquer área da vida. Então, querido, como você vê, o espectro cobre do que você quiser, o que você quiser. Tem a ver com ficar com os olhos maus ou ficar se comparando com os outros, com inveja da graça de Deus na vida do outro e com amargura diante de Deus, por achar que, conquanto Deus seja justo conosco, já que Ele fez o que Ele fez com esse que chegou agora, Ele devia pelo menos multiplicar a minha parte por 12. É essa a sua doença? É isso que está fazendo você ficar assim amargo, feio? E foi isso que desmobilizou sua alma, que foi tirando sua alegria, que você foi ficando esse ser totalmente blasé, enquanto
faz orações reivindicatórias diante de Deus, escreve salmos que dizem: por que, Senhor? Tem tanta gente, quase todo dia alguém me pergunta: Caio, por que o Macedo? Meu Deus, graças a Deus que não sou eu no lugar do Macedo, né? Porque tudo que eu não queria era estar no lugar do Macedo, Deus me livre. Mas tem gente que faz essa pergunta: por que o boiadeiro? Meu Deus, graças a Deus não sou eu, Deus me livre de estar naquele lugar ali. Eu só quero estar aqui em mim, da maneira mais sóbria e tranquila possível. Mas tem gente que não se contenta em ser quem é, e ainda fica com inveja, como diz o Salmo 73, da prosperidade dos maus, ou também como diz o Salmo 37, invejam a prosperidade dos maus. Mas no caso aqui é pior, é inveja da graça de Deus sobre quem não pediu nada, só recebeu, e você ficou magoado e disse: não vou andar com Deus, porque Deus é doido, é indiscriminado. Ao invés de abraçar quem você é, o pão do seu ser cada dia, seu significado, suas oportunidades, sua mulher, seu marido, seus filhos, seu trabalho, o alcance das suas mãos, estender as mãos para abençoar onde você puder, não comparar as suas com as de ninguém, as suas são as suas. Faça por amor. Ele disse: vai, e você foi. Deixa o resto com ele. Quer um conselho para sempre? Não faça contratos com Deus. Eu não tenho contrato nenhum com Deus, nenhum contrato. Todo contrato que eu tenho foi o que Deus fez comigo. Quando Ele me amou, antes de eu sequer saber que eu era eu. E me amou primeiro, se derramou por mim primeiro, se reconciliou primeiro, tudo Ele fez primeiro, tudo foi unilateral, tudo vem de Deus, minha suficiência vem dele, eu só recebo essa graça inefável, inexplicável pela fé. E não tenho contrato nenhum oferecido, tipo: Senhor, faz isto comigo e te farei isto. Não, eu sou dele, estou servindo por nada, porque já sou herdeiro de tudo. Que darei eu ao Senhor? Pergunta o salmista no Salmo 116. E responde: beberei o cálice da salvação. É só o que eu faço. O que eu tenho para dar a Deus é abrir bem a minha boca para que Ele a encha. O que eu tenho para dar a Deus? A mim mesmo, sem me comparar com ninguém, querendo servi-lo na minha geração, com alegria de ser quem eu sou. Agora, meu amigo, eu estou dizendo isso tudo para ver se você leva isso para o seu mundo, para a sua vida, para os seus ambientes, para as suas dimensões, para o seu coração, para as doencinhas todas da sua alma, que vão do seu trabalho, dos seus relacionamentos, das suas amizades, dos seus vínculos em todos os lugares, até no casamento. Tem mulher que inveja o marido, marido que inveja a mulher, é disputa para todo lado e os olhos vão ficando maus, como Jesus disse. Quem rejeita e resiste à liberdade de Deus de fazer o que Ele quer, como Ele quer, em quem Ele quer, vai ficar com a alma negra. Os olhos se tornarão maus, estranhamente, porque Deus é bom. Não deixe que a graça de Deus seja recebida como ataque na sua vida. Acolha-a para você e agradeça-a sobre todos. Como disse Moisés, quando Josué veio reclamar, porque Moisés pedira e o Espírito Santo se derramara sobre muita gente no acampamento de Israel no deserto, e eles profetizaram. E Josué veio enciumado e disse: Moisés, repreende-os para que não profetizem. E Josué, coitadinho, pequenininho de cabeça, achava que Deus estava se engargalando em Moisés. Aí Moisés disse: ô Josué, não sejas tolo, oxalá todo o povo de Deus profetizasse, porque afinal de contas, qual é a promessa dessa última hora? Eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens sonharão, os vossos velhos terão visões,
sobre todos, homens, mulheres, até sobre os mais humildes. E para ir mais longe ainda, através do profeta Osés, Deus diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, até sobre os crentes, até sobre nós. Porque Ele está derramando aonde nós não sabemos. E na maioria das vezes onde nós não admitimos e não queremos. Mas se Ele derrama até sobre nós, a gente tinha que pelo menos criar vergonha na cara. E olhe, se enxergando, dizer: graças a Deus até eu sou selado por essa graça. Então se eu sou, topo do mundo e qualquer outro pode ser, e que eu não me encontre brigando contra os mistérios da graça de Deus derramados na vida de ninguém, de forma nem de modo nenhum. Eu não quero. Eu dou graças a Deus por quem sou e por tudo que Ele faça de graça na vida de todo outro ser humano. Jesus permite que essa palavra simples chegue no coração de cada um, porque ela tem o poder de salvar a gente, de nos arrancar de infernos de mesquinharia, de mediocridade, de maldades, de implicâncias, de invejas, de demôniozinhos crescendo em nós, de porcaria, do esgoto maligno guardado na nossa alma. Salva-nos disso, porque isso apodrece, isso mata, isso faz a gente ficar mal mesmo na vida. Religiosos e maus, cristãos e maus, piedosos e perversos. Que mentira! Abre o nosso entendimento e salva-nos. Fala conosco agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou a um intervalo. Enquanto isso, você lota o chat. É com você agora. O Espírito de Deus está sobre nós. Nós não temos a menor ideia de como o nosso coração é enganoso. Quer ver? Vocês são amigas, 4, 5 amigas. Todas têm seus sonhos. Todas são solidárias umas com as outras. Quando alguém está infeliz, se unem, dividem suas tristezas, animam-se mutuamente. Aí, de repente, uma de vocês, às vezes a mais doída, a mais infeliz, encontra alguém, e uma pessoa do bem, e eles se amam e se apaixonam, e subitamente a vida daquele patinho feio, daquele grupo de amigas, desabrocha e aparece, se transmuda num cisne de felicidade. E as amigas no início sorriem, que dizem que bom, mas à medida em que o tempo vai passando e elas vão observando a consistência da alegria, da felicidade, da estabilidade, da vidinha da outra, que vai caminhando, olha, creiam-me, para cada 10 conjuntos de amigas, pelo menos 7 ficam com dor de cotovelo, com raiva, não tem nem coragem de dizer para si mesmas o que sentem, mas fazem comparações e vão ficando estranhas e às vezes não se seguram. Aí a amiga começa a sentir que tem uma coisa esquisita de lá, ela não sabe o que é, porque ela não pode nem imaginar que a felicidade dela fizesse tão mal a outras pessoas. Às vezes é de um outro modo que isso acontece. Uma pessoa começa a poder, a querer e a fazer o que com os meios dele ele consegue e pode fazer. Aí, ao invés de economizar tudo que poderia economizar, pega uma grande parte e começa a ajudar pessoas. Começa a ajudar. Sabe que isso cria problemas horrorosos? Cria problemas dentro de casa, com a mulher ou com o marido. Depende de quem é que tem essa generosidade. Não está defraudando nada, descobrindo nada, mas ao invés de ficar com excessos,
começa a transformar excessos em investimentos em vida humana, em ajuda. Aí o marido não gosta, ou às vezes é a mulher que não gosta, ou a pessoa tem que fazer escondido, ou os filhos não podem nem saber. São os egoístinhos que ficam dizendo, está tirando da gente, está dando para lá, ficam com raiva de quem recebe. É assim que a gente é, né? A gente não lida com o bem que nos chega, com bondade de volta não. Parece que quanto melhor, quanto mais o bem chega, mais esquisitas a maioria das pessoas ficam. Ou então, é aquela situação em que você, a semelhança do irmão mais velho do filho pródigo, está aí a vida inteira, servindo a Deus e dizendo, cumprindo todas as tuas ordens, sabe? As tuas e as dos homens que diziam que te representavam. Então eu passei a puberdade sem me masturbar, fiquei cheio de espinha na cara. Os meus amigos, corta pra cá, povo, os meus amigos davam aí uns amassos nas pessoas, e eu não. Eu só dava amasso na Bíblia, no peito e no coração. Os meus amigos iam para as festas, eu ia para vigília, jejum, reunião de oração, consagração ao Senhor. E agora eu vejo esse pessoal todo que não fez nada disso, eles estão casados, estão indo para lá e para cá, não me parecem tão complicados quanto eu, e eu estou aqui sozinho, frustrado, recebi 8 profecias, nenhuma delas se cumpriu. O que está de errado com Deus? Começa a invejar o outro, começa a querer ficar como ele, não sabe mais quem é. Uma coisa estranha se hibridiza no indivíduo, ele só sabe que ele se sente mal, e ele guarda um sentimento estranho, de um constrangimento, de uma perversidade velada, que ele não sabe nem confessar muitas vezes. E você pode sair multiplicando. Se você quiser, num ambiente imediato, assim, dos encontros de fé, das comunidades de fé, as melhores, não estou falando das mais doidas não, mesmo das melhores, como lá com Jesus. Vamos pegar o exemplo dos 12 apóstolos. De repente eles, depois de terem ido com Jesus ao Monte da Transfiguração e virem o que viram, desceram. Jesus expulsou um demônio, porque os que tinham estado ao pé do monte não tinham tido fé e autoridade e confiança para exercer aquela libertação. E aí prosseguem um pouco mais adiante. Pedro volta de umas incursões com alguns amigos e diz a Jesus o seguinte: olha, nós vimos um cara que prega tudo certo, que faz tudo certo e que expulsa os demônios pelo teu nome, tudo certo, conforme tu fazes e conforme tu nos ensinas. Mas olha, nós proibimos a eles e dissemos que ele não fizesse mais isso, porque ele não faz parte do nosso conselho apostólico, então ele não pode, ele não está autorizado, ele não foi ordenado por nós. Eu disse para ele não expulsar mais nenhum demônio, não fazer mais nada disso. Vê se pode. Se um indivíduo que vê a transfiguração trabalhar contra a liberdade de Deus, da graça de Deus, desse jeito, desse modo. Mas acontece o tempo todo, acontece toda hora, minha gente. E é o que eu quero que você abra o coração, porque não discernir essas amargurinhas, que não são necessariamente aquelas que chegam porque meu pai possuiu a minha esposa, um negócio grotesco. Não. Às vezes são coisas pequenas. São pessoas que vão ficando implicantes com outras, por exemplo, no ambiente de uma comunidade como o Caminho da Graça aqui em Brasília. Graças a Deus é um lugar muito bom, muito legal, considerando que só tem seres humanos lá. Eu praticamente não tive problemas esses 8 anos que eu estou aqui. Mas de vez em quando eu vejo aquela coisa que me dá tristeza. Gente que diz que o sentimento é um, mas é inveja. Porque acha que o outro
namorou demais e, portanto, não deveria, de repente, ter tido uma experiência com a palavra que o coloque numa posição de pregar a palavra. Aí fica aquele bando de outras pessoas dizendo, mas por que ele? Eu estou aqui há tanto tempo. E outras coisas que vão de ninharias em ninharias, e olha, as pessoas vão ficando feias. Você olha e eu olho com tristeza e já não vejo o mesmo brilho no olhar. Já vejo um olhar assim, em volta assim, de espreitamento para ver quem chegou, quem não chegou, com quem está, e eu oro e digo, Senhor, salve essas pessoinhas de adoecerem dessas doenças, porque isso vai tornar o olhar delas tão mau. Porque Tu és bom, elas ficam más. Porque alguém foi feliz numa área em que elas ainda não foram, elas ao invés de se alegrarem com os que se alegram, elas choram por causa dos que se alegram e murmuram por causa dos que se felicitam. Você já imaginou o poder de desconstruir a bondade dentro de nós, que essa interpretação egótica e perversa da graça de Deus pode produzir no coração humano? O que eu estou dizendo aqui, gente, se vocês quiserem um conselho de amigo no Senhor, e uma coisa das mais importantes, eu classificaria essa do ponto de vista de saúde espiritual, saúde humana, saúde pessoal, saúde nos vínculos, saúde mental. Uma das mais fundamentais é essa que eu estou lhes ministrando com a simplicidade de quem conversa com amigos na varanda. Mas é absolutamente crucial. Bem-aventurado o que entender e praticar. E bem-aventurado aquele que, tendo vivido diferente, foi iluminado e sinta vontade de botar isso tudo para fora e de se curar e de se resolver. Se for seu caso, confesse aqui sem botar seu nome, fale das entranhas do seu ser como numa oração. Transforme a sua confissão numa oração a Deus, dizendo como você se sente, amargurado, perplexo, como você tem o espírito do irmão mais velho, como tem um Cainzinho querendo se levantar aí dentro de você, como tem um espíritozinho de Josué enciumado, como tem um João querendo controle e domínio sobre o poder de Deus, querendo impedir outros, como tem gente com raiva daqueles a quem Deus escolhe para ungir, abençoar, porque a gente não simpatiza com eles, ou porque a gente tem coisa contra o passado deles, seja lá o que for. Não fique nessa linha entre o Senhor e aqueles a quem Ele está derramando graça, para você não ser encontrado lutando contra o Espírito de Deus. Salve-se das doenças, da mesquinharia e da espiritualidade que se torna completamente absíntica e amargurada, que é algo que vai gerando processos cancerígenos na nossa alma, no nosso espírito, vão paralisando o nosso ser, infelicitando a nossa compreensão da vida.